Bauru recebe uma campanha de testagem de HIV e sífilis para lembrar o Dia Mundial de Combate à AIDS. Esse é o nosso tema aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, gravando em formato virtual e recebendo a Josiane Carrapato. Ela é coordenadora do programa IST AIDS da Prefeitura Municipal de Bauru e vai dar alguns detalhes para a gente dessa campanha que já está acontecendo na cidade. Josiane, obrigada pela participação, por ter aceito o convite para conversar conosco. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É o momento de divulgar, de fazer a prevenção dessa campanha, né, que já está acontecendo e vai até o dia 7 de dezembro. Lembrando, qual é o foco da campanha? Fique sabendo, nós estamos na 14ª semana, 14ª campanha, são 14 anos seguidos, né? É uma iniciativa do governo federal junto com o estadual e do município acompanha enquanto estou na coordenação do programa. Fique sabendo, então, a testagem hoje é rápida, você faz um teste, né, de punção digital ou punção venosa, o que é isso? Vai lá, coa o sangue, e em 20 minutos você já sabe se você tem sífilis, se você tem HIV, se você tem hepatite B e se você tem hepatite C, tá? Por que fique sabendo? Às vezes as pessoas têm o temor, tem mesmo o medo do desconhecido. Nós falamos hoje que não existe mais grupo de risco, população de risco, que todo mundo tem a sua vulnerabilidade. Então, às vezes aquela mulher casada que está em casa, que acha que está blindada, né? Às vezes aquele adolescente que se iniciou precocemente ainda, está começando a sexualidade. O idoso, idoso não tem mais, né, vida sexual ativa. Então, as pessoas vão colocando em caixinhas, mas, na verdade, a vulnerabilidade é de todo mundo. Então, essa campanha, lógico que a gente analisa o nível de vulnerabilidade. Eu tenho parceria fixa, eu sou casada, ok, é menos vulnerabilidade? Sim, mas todo mundo tem um pouco de vulnerabilidade, porque a gente confia em nós próprios, mas o outro sempre vai ter uma dúvida. Então, se ficar sabendo, a gente nem tem AIDS. Olha que interessante. A gente vai ficar só com o diagnóstico de HIV. Se fica sabendo se tem sífilis, às vezes ela está na sífilis primária, ela não vai chegar na secundária e na terciária, chegando até uma neurosífilis. Então, o foco, gente, que eu quero deixar com bastante carinho para toda a população, venha fazer a testagem, né? Venha saber, é importante divulgar. Se a gente sabe precocemente, a gente vai fazer o tratamento. Hoje a tecnologia está muito avançada com relação aos medicamentos, né? Principalmente HIV, né? São antirretrovirais de fácil adaptação, se acontecer. Então, nós estamos prontos para receber vocês, no sentido de fazer a testagem, né? E lembrando que nós trabalhamos hoje com a estratégia da prevenção combinada. Antigamente, lá atrás, a gente só trabalhava com o uso do preservativo. Hoje não, hoje tem a questão da testagem rápida, tem a profilaxia pós-exposição ao risco de infecção do HIV, tem a profilaxia pré-exposição ao risco de infecção do HIV, né? Tem a questão de redução de danos, gerenciamento de risco. Vindo ao nosso serviço, que é no CTA, Rua 15 de Novembro, 336, a gente vai fazer toda essa abordagem de prevenção, de aconselhamento, de compreender a subjetividade de cada pessoa. Não dá para a gente falar uma regra para todo mundo, porque cada um de nós somos único, tá? E aproveito também a oportunidade para lembrar que hoje, né, iniciamos, a gente tem a testagem sem agendamento, porque normalmente na rotina do Centro de Testagem e Aconselhamento, as pessoas ligam num telefone, que é o 3234-2576, e agenda. A gente agenda para a pessoa não ficar em fila, não é necessário, é SUS, é direito de todo mundo. Mas essa semana não precisa agendar, a gente vai funcionar das 7 da manhã até as 16 horas, sem interrupção de almoço, e no dia 6 de dezembro, que é segunda-feira próxima, ela vai ficar das 7 às 19. Então, não é desculpa que eu não tenho horário, eu não posso, estamos aqui para atender vocês. Ok? Esse é meu recado. Venha fazer a testagem, fique sabendo que é muito importante.
É interessante a gente falar sobre a campanha desse ano, você comentou mesmo que já são 14 anos que essa ação é realizada, né, em âmbito nacional, inclusive aqui na cidade de Bauru, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, aqui na nossa cidade, por meio do programa municipal que você coordena. Com relação à pandemia, né, nós tivemos um momento em que as pessoas ficaram por muito tempo isoladas, né, de quarentena, enfim, e acabaram se afastando dos seus exames de rotina. Vocês perceberam, né, vocês da Secretaria de Saúde aqui de Bauru, perceberam que houve uma defasagem com relação aos testes realizados nesse período? Nesse momento agora com a vacinação contra a Covid, as pessoas sendo imunizadas em 2 doses, elas estão retomando esses testes, esses exames? Houve realmente essa deficiência com relação ao diagnóstico durante os períodos mais críticos da pandemia, Josiane? Sim, até pela questão dos dados epidemiológicos, tá? O que aconteceu? Qual foi o foco da pandemia? Fique em casa. Né? Fique em casa, não circule, não saia, né? Use máscara, use gel, isolamento. Alguns serviços, até municipais, né? Eles começaram a ser ponto para testagem de Covid. Então, é muito interessante quando a gente analisa os dados, porque, assim, no caso da gestante, ela mantém, porque a gestante, obrigatoriamente, ela faz o pré-natal, independente de Covid ou não, acaba tendo esse acompanhamento. No caso, principalmente de sífilis adquirida, por exemplo, ela deu uma diminuída, mas não que ela deu uma diminuída porque as pessoas estavam com medo de sair de casa, elas estavam com medo, e era essa a ordem, a nível do governo federal. Não saia, use máscara. Então, a gente sabe, aqui o CTA não parou, não fechou nem um minuto, mas alguns serviços ficaram focados no Covid. Então, é isso mesmo, retomem, nós estamos aí, né, já todo mundo com a terceira dose, está tendo outras questões de outro vírus do Covid, outras mutações, mas assim, nesse momento a gente está imunizado, né? O Brasil conseguiu avançar nisso e eu acho que é o momento de vir. Muitas pessoas ficaram sim. E o que eu falo sempre, que quando a gente fala de sexualidade, de sexo, ele é inerente à vida humana. Então, independente se a pessoa está diante de uma pandemia e do medo, um risco da morte iminente, que foi isso que aconteceu. Muitas pessoas entraram em síndrome de pânico, tiveram transtorno de ansiedade generalizada, não conseguiram voltar ao normal, porque foi, né, depende de cada personalidade, foi muito temor, muito medo. Mas hoje a gente retoma. Então, o que eu falo para todo mundo, faça. E a sexualidade continuou. Eu brinco, né, assim, que continuou e aumentou, porque as pessoas no isolamento tinham o prazer da relação sexual, porque as pessoas também não falam de sexualidade, isso é importante, é uma necessidade fisiológica e também afetiva, às vezes só fisiológica, às vezes fisiológica e afetiva, mas ela faz parte da humanidade, independente de ser jovem, adolescente, de ser idoso. Então as pessoas desconstroem, é deficiente intelectual, não, o deficiente intelectual tem mais libido exacerbada, ele tem mais necessidade da relação sexual. Então, é inerente à nossa vida. Então, realmente percebi isso nos dados, tá? E eu faço chamar vocês, venham, população, venham fazer, é muito legal. É legal, assim, todo ano eu falo que todo mundo aqui faz, porque a gente tem que confiar na gente, mas o outro sempre há uma vulnerabilidade. Gente, é um mito de que, não, existe, né, 100% a fidelidade de um casamento. Teve uma época, Lidiane, que muitas mulheres casadas tiveram diagnóstico de HIV. Né? Porque achavam que estava blindada, que tinha uma aliança no dedo, sabe? Muitos jovens que não sabem usar preservativo, a gente faz na campanha, a gente tem que ir na escola falar com um jovem de ensino fundamental 2, 8º e 9º ano, porque não esqueça que os jovens, eles vê hoje a internet, Google, eles entram em site pornográfico, sabe? A gente está em escola, aquela coisa de proibir, não falo de droga nem de sexo, que senão meu filho vai sair daí e vai sair tendo relação sexual com todo mundo. Não existe isso. Isso é um tabu. A sexualidade
E a questão das drogas que andam junto tem que ser falado, né, na família, conversado, porque também hoje, qual é o foco principal da campanha, Lidiane? É os jovens. Está tendo muito jovem com HIV. Cada ano eles pegam os dados epidemiológicos e focam numa área. E esse ano é principalmente os adolescentes e jovens, que é a fase onde está a descoberta da sexualidade, da relação sexual, e muitas vezes não sabe usar o preservativo. Nós estamos aqui também para isso, para ensinar, para orientar o uso correto do preservativo. Lembrando que o uso do preservativo é o método de dupla proteção, é o que protege de todas as infecções sexualmente transmissíveis, inclusive da gravidez indesejada, né? Que é também um outro problema de saúde pública, né? É interessante, né? É importante você falar sobre essa questão do diagnóstico precoce no jovem e um olhar um pouco mais diferenciado para essa camada, para essa faixa etária da população, porque algumas pesquisas apontam justamente para isso, que os jovens na faixa entre 20 e 35 anos vêm se infectado mais nos últimos anos, porque abandonaram, né, ou não estão priorizando o uso do preservativo nas relações sexuais. E aí, quando você fala que durante a nossa entrevista que não existe mais grupo de risco, mas sim, existem grupos mais vulneráveis, o jovem hoje acaba fazendo parte desse grupo, né, Josiane? Sim, aumenta a vulnerabilidade porque, assim, é a descoberta do prazer sexual, o medo da iniciar uma relação sexual a primeira, então, eu não sei usar preservativo, eu tenho vergonha. Outra coisa também que o jovem, que eu falo sempre isso da questão de gênero, eu falo que a sociedade ainda é machista, eu estou falando dado sociológico, antropológico, científico, então, e a mulher ainda é romantizada, ela romantiza essa relação, apesar de mudança, mas ainda casados e felizes para sempre, dando, né, um exemplo, é muito romantizado. Então, quando começa um relacionamento e a pessoa fala, não, eu não uso camisinha porque eu te amo, você é o amor da minha vida, a mulher cede. Então, eu brinco e falo assim, sensualiza e coloca preservativo, porque depois, se você tiver uma relação desprotegida, você pode ter uma infecção, né, sexualmente transmissível e mais uma gravidez. E quem fica com a criança, né? Eu sempre faço palestra para qualquer jovem, é a mulher. Muitas famílias são monoparentais, e aí ela fica com uma criança, tem muito adolescente, de 16, 17 anos, engravidando, e já com sífilis. Tá? Então, aí aumenta-se a sífilis congênita se ela não trata corretamente. Então, o quanto é importante desconstruir, quem sabe um dia, que o preservativo não impede nenhum relacionamento, dá para sentir prazer com preservativo, né? As pessoas têm muitas tabus dizendo, preservativo não sente prazer, o preservativo é ruim. Isso foi construído socialmente, porque a gente sabe que o preservativo é muito importante, mas o jovem não usa. Tá? Isso, infelizmente, é um dado estatístico que o jovem não usa o preservativo. E aí ele corre muito mais, ele, né, aumenta a probabilidade de ele ter uma IST. E interessante falar que não é mais DST. Antes era uma doença, olha que coisa, tinha sinais e sintomas. Então, tinha lá uma ferida, uma bolha, uma febre, sintomas. Hoje, tem infecção que não dá bolha, não dá ferida, não dá mau cheiro, não dá febre, mas você tem uma IST. Por isso que as pessoas têm que fazer a testagem. Não dá para perceber o vírus do HIV. E muitas vezes nem o da sífilis. Demora para aparecer um sintoma, um sinal. E quando você faz a testagem, ele já vai detectar isso precocemente. Uhum. Agora, Josiane, você comentou sobre o tabu, né, com relação ao uso do preservativo ainda para muita gente, especialmente nas relações consideradas um pouco mais estáveis, mas existe muito tabu também com relação a esse diagnóstico, né, apesar de já se falar há tantas décadas, há tantos anos, sobre isso, né? Embora não haja cura, existe o tratamento, ainda Sim. Existe muito medo das pessoas de receberem um diagnóstico e serem tratadas de forma diferente, seja no trabalho, seja na família ou entre os amigos, por terem sido diagnosticadas soropositivas. Vocês percebem que isso também ainda continua afastando as pessoas da realização da testagem? Sim, infelizmente, as pessoas, né, a gente tem muito acesso às pessoas vivendo com HIV/AIDS, e esse é o tabu. Assim, as pessoas se afastam,
não quero ficar próxima, ainda, nós estamos no século XXI, não fica próxima, não quer beber, aí ele tomou aquele copo, aí eu não vou, mesmo que eu lavei o copo, isso não existe, a transmissão do HIV não é por isso, e a gente fala que tem uma morte social, muito mais que a biológica, porque hoje, quem faz a gente falar da meta, assim, ó, 90, 90, 90. Qual que é o objetivo nosso? Diagnosticar até 2030, 90 pessoas que têm o vírus ser diagnosticada. Dessas 90% diagnosticada, ir para um tratamento com infectologista, com uma equipe de psicóloga, nutricionista, assistente social, tudo, né, ginecologista, para essa pessoa vivendo com HIV. E que dessas 90 que estão lá, elas façam uma adesão aos antirretrovirais. O antirretroviral hoje não existe mais nem coquetel. Olha que interessante. Antes eu trabalhei nessa área que as pessoas tomavam de 10 a 12 comprimidos, era um coquetel. Hoje é 2, 3 comprimidos. Se ela faz uma adesão, ela chega a não transmitir. Então a gente fala I igual a I. Carga viral indetectável, que é a supressão da carga dos vírus, carga viral indetectável é intransmissível. Então uma pessoa às vezes fala, nossa, mas você teve relação com aquela pessoa, ela tem HIV. Não, não tem, porque eu não estou com HIV, mas porque ela realmente faz adesão, ela adere ao tratamento. Então, clinicamente, biologicamente, mudou muito essa coisa da morte. Lá atrás, que na década de 80, não tinha antirretroviral, só tinha o AZT. Então, muitos morreram na época lá, Cazuza, Renato Russo, né, Fred Mercury, lembrando de alguns artistas, Betinho, né, não tinha tratamento. Hoje não, só que existe a morte social. Quando a gente dá um diagnóstico para a pessoa com HIV, ela sofre, ela chora, e ela pergunta para a gente o tempo todo, eu vou morrer? Eu falo, disso não. Todos nós temos início, meio e fim, mas não disso se você fizer uma adesão ao tratamento, porque é a mesma coisa que o hipertenso que não trata, mesma coisa que o diabético que não trata, tá? Mas, lógico que é muito mais complexo, porque um antirretroviral tem sim efeitos colaterais a longo prazo, tá? Mas mudou muito, eu fico muito feliz com a ciência, eu sou muito militante da ciência, mas socialmente há muito preconceito ainda, as pessoas têm medo de pegar, estando próximo, acha que isso, o mosquito da dengue vai picar, não existe isso, mas existe a fantasia, então acho que isso as pessoas se afastam, né? E se eu tiver, se tiver, que bom que vai saber, que nós vamos acolher, vai estar tratando, né? O Brasil é um país que trata 100% HIV, tudo pelo SUS. Os antirretrovirais de qualidade, tem uma assistência especializada para as pessoas, para elas não terem AIDS, para elas ficarem só com HIV. O que acontece? Eu acho que eu tenho HIV, eu não vou fazer o teste, quando ela vem daqui 4 anos, ela já está com sintomas. Provavelmente já é uma pessoa com AIDS, porque tem doenças oportunistas, o sistema imunológico não combate uma pneumonia, não combate uma gripe, vai ficando o quê? Né? Não, vai ficando enfraquecido, porque o vírus do HIV, ele vai o quê? Ele vai atacar esse sistema imunológico, as células nossas de defesa. Então, quanto mais precoce eu sei, mais eu tomo antirretroviral. O antirretroviral, ele impede que esses vírus se multipliquem. E aí ele preserva o meu sistema imunológico, que faz os exames, que é o CD4, que são o nosso sistema. Então, quando o meu CD4 está alto, significa que o meu sistema imunológico está bom. Agora, quando a carga viral está alta e o meu CD4 está lá embaixo, significa que eu não estou tratando. Né? Então, eu falo que dá até para ver se o paciente está tendo adesão ou não, que é aquelas 90% que eu quero que todo mundo tenha uma adesão aos antirretrovirais, né? Mas tem muito isso, Lidiane, as pessoas têm medo. Não tenha medo, já vou falar para vocês, a gente está aqui para acolher, né? Caso der um diagnóstico de HIV, nós vamos acolher, vai sair daqui 2, 3 dias, já vai estar com consulta com o infectologista, já vai estar tomando antirretroviral, o tratamento é do Sistema Único de Saúde, né, gratuito, porque é nosso direito, enquanto cidadão, nós pagamos impostos, por isso que existe essa política de saúde que a gente tem que fortalecer cada vez mais. Então, venha, fique sabendo, estamos aqui junto com vocês. Só para a gente reforçar mais uma vez, então, o diagnóstico positivo, né? Sendo positivo, o tratamento é oferecido de forma imediata pelo SUS, pela rede municipal de saúde, com apenas 2 comprimidos hoje, né? Que são esses antirretrovirais que você comentou, e todo esse suporte de profissionais aí de várias áreas da saúde.
Sim, é isso mesmo, Lidiane. Para vir, é um serviço que a gente é referência, né? O nosso serviço é referência para vários outros municípios, inclusive, que faz tratamento de HIV/AIDS, né? De hepatites, de rancenias, de tuberculose. Então, nós estamos pedindo para vocês, venha fazer a testagem, né? É um momento que vocês vão estar com pessoas que estudam isso. A gente está sempre estudando com foco na população, né? E o serviço está aberto, só para lembrar novamente, né, da gente fechar, Rua 15 de Novembro, 336, telefone 3234-2576. Nós estamos com um horário diferenciado na campanha, tá? Do dia das 7 às 16, 1º, 2, 3 e 7, dia 6 de dezembro, das 7 às 19. Então, saiu do serviço, dá uma passadinha aqui, não tem desculpa. Na hora do almoço nós estamos aqui, e aí no final do seu expediente também estamos aqui. Viu? Fique sabendo, estamos junto com vocês. Nós agradecemos, então, a participação aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru, da Josiane Carrapato. Ela é coordenadora do programa IST AIDS da Prefeitura Municipal de Bauru e trouxe alguns detalhes para a gente sobre a campanha de testagem de HIV e sífilis, para lembrar o Dia Mundial de Combate à AIDS e que acontece aqui em nossa cidade de Bauru até a próxima terça-feira, dia 7 de dezembro. Josiane, muito obrigada pelas informações e boa sorte. Tomara que as pessoas se sensibilizem, se mobilizem e recorram aí à testagem, que é super importante, inclusive por conta do diagnóstico precoce. Obrigada mais uma vez. Gratidão, eu que agradeço. Eu aproveito para agradecer você que nos acompanhou aqui pela sintonia, lembrando que este programa fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima!